Esta chamada está sendo gravada. Agora sim. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite agora para nós que estamos ao vivo. Primeiro, eu quero agradecer novamente a vocês, todas e todos que estão aqui nesse projeto. É um projeto pessoal meu mesmo, que eu pretendo dar durante o ano inteiro. Por isso que eu chamei de fase 1, esse bloco de 8 aulas. E eu já começo dizendo para vocês que, embora eu tenha prometido 8 aulas para vocês, nós teremos nessa primeira fase muito mais do que 8 aulas. A intenção que eu tenho, na verdade, é que vocês tenham uma sequência comigo. Assim que eu fechar uma sequência, eu inicio outra sequência. E eu quero justamente que vocês participem comigo até o final. Então, quem fizer a fase 1, já vai fazer o trato comigo, que vai fazer a fase 2. Então, de alguma maneira, nós vamos abarcar vários conteúdos de forma sequenciada no decorrer do ano todo de 2020. Então, eu prometi, porque eu tinha que prometer uma quantidade específica de aulas, que são as 8. Porém, eu vou oferecer muito mais, tá bom? E nesse muito mais, nós teremos alguns bônus, inclusive com algumas participações aqui que não vão englobar essas minhas 8 aulas, que serão comigo, mas também 2 pessoas muito especiais que vão ajudar vocês aqui também, que é a Larissa e a Andresa. Como que a gente vai se organizar, né? Nossas aulas serão às 8 horas da noite, pensando nas pessoas que trabalham o dia inteiro, geralmente nas quintas e sextas-feiras, tá bom? Ela vai ali em torno de, se começa às 8 horas, vai em torno de 10h30, no máximo 11 horas. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, eu preciso dar o meu máximo para vocês. Eu sei que às vezes vocês passam o dia inteiro cansadas e cansados. Não passem isso para mim aqui, tá bom? Vamos fazer esse combinado? Vocês não precisam passar isso para mim. Se você não puder ficar até o final, não tem problema. Você pode assistir a aula depois. Mas eu quero oferecer o meu máximo. Então, as minhas aulas, vocês sabem que elas não duram 1 hora. Elas duram ali em torno de 2 horas ou até mais. Então, enquanto eu tiver energia, que eu achar que tem que passar para vocês todo o conteúdo com tranquilidade, você ver e rever depois, porque ela fica gravada, eu vou fazer, tá bom? Mas, a princípio, o combinado será o seguinte, nós vamos começar às 8 horas, terminando no máximo até 10h30. Se passar um pouquinho, vocês vão me perdoar, mas vocês vão poder assistir depois. Mas a minha compreensão aqui é que eu não posso prejudicar o andamento da aula e do meu planejamento. Eu quero oferecer muito em pouco tempo, tá? Então, por isso que eu penso essa forma de organização. Então, eu vou sempre tentar trazer teoria e exercícios na mesma aula. A não ser quando for algo muito específico, que talvez não tenha exercício, mas eu sempre vou tentar trazer alguma coisinha nesse sentido. Segunda coisa, a minha forma de organização com vocês será de uma maneira leve, tranquila. Eu preciso que vocês façam alguns tratos comigo, e eu vou trazer para vocês um pouco dessa organização nesse materialzinho aqui que eu trouxe para vocês. Então, eu vou seguir essa ordem aqui, só para eu não me perder na forma de organização do módulo, tá bom? Primeira coisa, estou dando aqui boas-vindas para vocês, e a nossa organização vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, eu não foco em um conteúdo, em um edital específico. Isso eu falei nos autos que eu mandei individualmente para todo mundo. Então, eu não estou focando especificamente em editais, em DF, em só o CNU, não. Estou focando em todo e qualquer concurso que tenha conteúdos da área de educação. Dentro daquilo que eu entendo, que é o mais possível de ser cobrado, e para que vocês tenham malícia de resolver questões de prova, sem precisar ali ficar catando milho em edital. Então, para que vocês vençam editais em pouco tempo, mas com aprofundamento. Segundo ponto, eu não vou fugir de questões. Então, algumas questões serão bem difíceis, outras serão mais fáceis, e nós vamos fazer todos esses níveis, do difícil, do médio, do fácil, para que vocês tenham essa compreensão do todo, combinado? Segundo ponto, a nossa organização vai girar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, em torno de, primeiro, teoria, exercícios, repertório, para que vocês consigam, inclusive, realizar a redação quando a prova de vocês tiverem alguma questão discursiva. Então, eu quero que vocês desenvolvam esse repertório. Além disso, eu quero muito que vocês encarem o formato dessas aulas como um método de estudo. Não é qualquer coisa, não é qualquer aula. Como um método de estudo mesmo. Quando eu falo método de estudo, é que vocês entendam que eu sempre vou tentar abarcar o máximo aí da facilidade de cada um e cada um. Vocês sabem que eu tenho facilidade com mapas. Mas, todas as aulas que eu fizer, elas vão ter uma sequência lógica. Então, hoje mesmo vai ser uma aula super importante, interessantíssima, que vai dar base para todas as outras. Então, mesmo que você não entenda tudo da aula de hoje, fique tranquilo e tranquilo que eu vou sempre retomar os pontos dessa aula para linkar com conteúdo novo. Principalmente porque eu sei que a maioria aqui vem para esses módulos pensando em conteúdos como tendências,
autores, bases psicológicas, currículo, didática e por aí vai. Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio, não é a mesma dos outros módulos, acho que vai ficar bem melhor, mas eu vou abarcar a atualidade daquilo que está caindo em concurso, tá? Segundo ponto, falei que nós teremos, não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu estou tentando otimizar o tempo. Não sei se vocês entenderam aí, mas eu terei duas pessoas que vão me ajudar aqui, junto com vocês. Eu não dou conta de tudo, e eu preciso seguir essa minha lógica aqui. Então, essas pessoas se dispuseram a me ajudar, são duas pessoas, é a Andresa e a Larissa. Elas vão se apresentar aqui para vocês, mas antes eu vou dizer o que elas vão ajudar vocês. Primeiro, muita gente vinha me perguntando sobre a necessidade de trabalhar alguma coisa de redação em português. Então, a Andresa vai ser a pessoa que vai dar esse suporte para vocês. Ela não vai oferecer um curso completo, mas dentro daquilo que eu estiver desenvolvendo em conhecimentos pedagógicos, ela vai ajudar vocês um pouquinho na parte gramatical e na parte de estrutura de redação. Vocês vão pagar algo a mais por isso? Das aulas, não. Se vocês quiserem pagar para a Andresa algo por fora, no que diz respeito à correção das redações de vocês, se vocês quiserem fazer, aí eu vou deixar o contato dela para vocês, aí vocês entrem em contato com ela, mas ela vai fazer um valor acessível para vocês. Mas a Andresa vai ajudar aqui a gente na questão de estrutura, no que diz respeito à redação, inclusive com os repertórios daquilo que eu vou trabalhando na parte de conhecimentos pedagógicos. Entendido isso? Isso não entra nas minhas 8 aulas, tá? Isso entra no bônus para vocês. Combinado? Já já a Andresa vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a expectativa dela. A segunda pessoa é alguém que é fruto desses módulos e ela me acompanha há muito tempo. Ela participou de todas as versões, que é a Larissa. A Larissa aí, ela pode escolher recentemente aí onde ela vai assumir quando ela for chamada nos concursos que ela passou. E ela tem um conhecimento muito vasto em conteúdos, como, por exemplo, políticas públicas, aqueles conteúdos que vocês não costumam visualizar. Então, ela vai me ajudar no suporte de algo muito específico, como, por exemplo, às vezes vocês me perguntam, professor, faz uma aula de planejamento. Professor, faz uma aula de políticas públicas. Faz uma aula de temas específicos que não comprometa a minha sequência lógica do conteúdo. Quem vai me ajudar com essas aulas? Me ajudar? A Larissa. Também serão no que diz respeito a aulas bônus, tá bom? Então, eu vou parar um pouquinho e vou pedir para a Larissa e a Andresa abrirem a câmera para que elas possam se apresentar. Pode ser por grau de antiguidade a Larissa primeiro? Larissa, você está aí? Aí vou pedir para você se apresentar e como você pretende aqui ajudar as meninas e os meninos nesse modo, tá bom? Tô aqui, gente. Vocês me ouvem direitinho? Sim? Ouve, Fernando? Ouvem, Larissa? Sim. Ótimo, era só para testar mesmo o microfone. Então, gente, meu nome é Larissa, como o Fernando já falou, eu sou literalmente fruto desses módulos, né? Eu comecei com ele lá no início, assim, quando ele começou no projeto dele, assim, antes de tudo, já estou lá desde o início, né, e me adaptei muito à forma do Fernando trabalhar, né, essa forma dele de explicar tudo de uma maneira contextualizada, dele conseguir linkar, né, os diferentes conteúdos para fazer essa construção do conhecimento, e eu fui cada vez mais aplicando esse método, né, nos meus estudos, e isso foi, sim, me trazendo muitos resultados, né, ele já comentou aí, então só para me apresentar rapidinho, eu sou pedagoga, né, formada pela Universidade de Brasília, eu sou especialista em currículo e prática docente e fiz mestrado também pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa profissão docente, currículo e avaliação. Salvo engano, acho que é a mesma linha de pesquisa do Fernando também, depois ele pode comentar aí, e as minhas aprovações que ele comentou foi na Secretaria de Educação, né, o último concurso que teve, em 2 cargos, o cargo de atividades e o cargo de orientação educacional. Também fui aprovada no concurso da Universidade do Distrito Federal, né, um concurso que o Fernando também foi aprovado aí em primeiro lugar, eu fiquei ali no segundo lugar, na área de processos de ensino e aprendizagem.
aguardando aí a nomeação, e também consegui uma posição ali bem interessante no cadastro de reserva do concurso do Instituto Federal de Brasília para pedagogo, né? Também, outro concurso que às vezes eu esqueço de comentar, mas eu vou comentar porque pode ser que muitos de vocês vão fazer, que ele está aí às vésperas de sair, que é o concurso da Prefeitura de Valparaíso. Eu fui aprovada no último concurso que a Prefeitura fez em 2014, inclusive foi a minha primeira aprovação em concursos públicos, eu tinha acho que 19 anos. Eu passei nesse concurso da Prefeitura de Valparaíso, fui nomeada, tomei posse, trabalhei ali na Prefeitura por uns 2 anos, né? Depois saí por razões pessoais, mas é um concurso muito interessante para vocês fazerem, sim. Se alguém ainda tiver em dúvida, gente, não deixem de fazer. Tentem, se inscrevam para tudo que vocês puderem, mesmo que você não mora perto, tá? Mesmo que hajam outras circunstâncias, não deixem de fazer, porque a vida pode surpreender vocês de diversas maneiras, né? E esses concursos de prefeitura são, sim, muito interessantes. Acho que é isso, como o Fernando falou, eu vou auxiliar ele em alguns tópicos especiais, né, que não vão comprometer de maneira nenhuma o percurso que ele mesmo vai fazer com vocês, né, as 8 aulas dele. Nós, eu e a outra colega, nós vamos entrar como uma forma de bônus mesmo, para auxiliar em alguns tópicos, principalmente esses que o próprio CNU, ele trouxe tópicos assim que nós não estamos habituados, né, algumas resoluções, algumas coisas que, de repente, a gente não sabe por onde começar, então, acabei ficando aí com esse desafio que ele me deu, e vai ser um prazer. Então, podem contar comigo no que vocês precisarem, tá bom? Tá vendo, gente? A Larissa é uma pessoa muito sábia e ela vai trazer esse bônus. É algo a mais, tá? Não vai comprometer as 8 aulas, então é algo a mais para vocês. Ela vai trabalhar muito, ela já tá... Ela é craque, é melhor do que eu, inclusive, nesse tópico, que é políticas públicas, que a gente está apostando muito, que seja um tópico forte aí para o CNU, e não só para o CNU, mas que podem ajudar vocês aí em outros concursos que vocês forem fazer, que é a intenção desse projeto, tá? Então, Larissa, muito obrigado por esse apoio, você vai contribuir bastante nessas aulas, e eu estarei em todas elas junto com você, para que possa também dar o suporte aí para você e para as meninas, tá? E agora eu vou chamar também a Andresa. A Andresa, gente, ela trabalha comigo, ela é professora de cursinho também, e ela trabalha com a parte de redação e língua portuguesa, que é uma coisa que vocês sempre me pediram, mas isso aí eu já não posso garantir para vocês que eu tenha, porque eu não sou craque da língua portuguesa, nesse sentido, né? Então, a Andresa vai dar um pouco desse suporte, principalmente pensando na parte de escrita, redação, porque eu vou trabalhar com vocês muito de repertório no clube do livro que a gente vai fazer, e também um pouco da parte da gramática dentro dessa parte da redação, tá? Andresa, a palavra é com você, para você se apresentar agora também. Boa noite, pessoal. Câmera, acho que eu não estou te vendo, não? Minha Só câmera que- desligou, mas ela tá ligada. Deixa eu ver se eu pego um sinal aqui melhor na sala. Estou no quarto. Tudo bem, gente? Estão me vendo agora? Estou te vendo, estou vendo. Ótimo. Então, gente, eu sou a Andresa, tenho o duplo privilégio de estar aqui com vocês essa noite, que todos os dias eu divido, né, a minha rotina de trabalho com o Fernando, e é maravilhoso, né, encontrá-lo todos os dias. Já vi alguns nomes aqui, né, Fernando? Boa noite. Já vi alguns nomes conhecidos, alguns rostos, né, que a gente já se encontrou no Gama, em Águas Lindas, e é muito legal. Esse projeto é lindo, eu vi o Fernando debruçado nele durante vários dias, com muito carinho, com muito capricho, revisitando toda hora, né, o que ele estava pensando, e a gente sabe que tudo que ele põe a mão brilha, dá certo, né, mas mesmo assim, mesmo com essa garantia que ele tem, ele não deixou por menos, né, sempre estava caprichando, sempre estava ajeitando, e é muito bacana, né, estar aqui no meio de vocês. Como ele falou, eu estou aqui com dupla função. A primeira é me dispor, né, para ajudar vocês nessa parte, na parte de língua portuguesa, e a segunda também como aprendiz, então eu vou estar em todas as aulas, né, exceto quando acontecer alguma coisa, né, que às vezes a gente tem intempéries, né, e aí eu vou acompanhar essas aulas, eu vou abordar os temas que ele vai colocar, e a gente vai trabalhar isso com 2 viés, né, 2 vieses aí. O primeiro é abordar as temáticas que ele trouxe aqui, aproveitar como os temas da redação,
E pensando nesse gancho do texto, é uma espécie também de avaliação, né? Então, para saber, para medir se você tem conseguido interpretar bem o que ele tem dito, conseguido aplicar esses conceitos de forma subjetiva, né? E particular com o texto. Então, quando você aplicar o que você tem aprendido nas aulas no texto, então você tem duas funções, né, ao mesmo tempo. Uma de treinar para a prova e a segunda é de verificar se realmente você está na linha, compreendendo e acompanhando a proposta, né? Então, sintam-se privilegiadas, é um projeto diferente do que vocês têm já acompanhado. É quase esse. E tudo que você for ouvir aqui, aprender aqui, você vai poder, assim, não só aplicar para o concurso, tá? Mas eu tenho visto aqui, assim, uma inclinação já para o estrito senso, que tem o sonho de fazer mestrado, quem tem o sonho de ascender nessa parte acadêmica, então você já tem uma bibliografia prometida aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai crescer muito. Viu? Um prazer conhecer você e estar aqui. Obrigada, viu, Fernando? Tem umas professoras com a mão levantada, não sei se queriam perguntar. Andresa, que bom ter você aqui. Obrigado, viu? Por se dispor aqui, estar junto com a gente. Eu vou explicar para as meninas direitinho como que você vai trabalhar, inclusive para quem quiser fazer correções de redação com você, ter o seu contato, você ter esse contato direto, para que a gente consiga, de fato, treinar também aquilo que vocês abordarem aqui comigo, enquanto conteúdo de conhecimentos pedagógicos, tá? Então, gente, feita essa apresentação, estava ansioso. Lembrando, tá? Não é algo que compromete o que eu prometi para vocês das 8 aulas que serão comigo. A Larissa e a Andresa, elas vão dar algo complementar que serão bons para vocês naquilo que pode potencializar mais ainda os estudos de vocês, tá? E é isso. Então, esse é um ponto e faz parte da nossa organização. O horário eu já falei, vamos começar às 8 horas, indo no máximo até 10h30. Se estender um pouquinho, vocês podem sair, não tem problema. Fica gravado e eu faço junto com... Vocês podem assistir depois, mas eu vou estar aqui com o máximo de energia possível, tá bom? Organização. Então, eu prometi para vocês que seria conhecimentos pedagógicos, né? Então, eu vou seguir uma sequência lógica do básico ao avançado. Então, eu estou entendendo que nós estamos aqui para fazer dentro daquilo que cai em prova recentemente, mas sem correria. Não tenho propósito de fazer nada correndo para atender um edital específico. Eu quero que vocês tenham segurança para fazer todo e qualquer concurso da área de educação. Todo e qualquer concurso. Ah, saiu prefeitura? Vou fazer. Saiu IFB, Instituto Federal em algum lugar? Vou fazer. Saiu o CNU? Vou fazer. Para que vocês não tenham medo. Então, eu quero dar para vocês essa base, tá? Então, eu vou seguindo uma lógica, inclusive, dentro dessa lógica, nós vamos ver vários conteúdos de edital ao mesmo tempo. Por vezes, pode parecer, para quem for começar agora, não me deixem na mão, pelo amor de Deus. Quem for começar agora, mais do que nunca, vocês não podem faltar nenhuma aula. Eu preciso que vocês vejam a sequência das aulas, porque senão vocês vão se perder e vocês vão ficar desesperados no início, porque eu sou um professor que incomoda. Porém, eu garanto, e as meninas que estão aí mais tempo, os meninos que estão há mais tempo, vão confirmar o que eu estou dizendo, que não é mentira. No início parece desesperador. Depois você começa a abrir um leque de informações na sua cabeça e você vai sair daquilo que é o outro, tá? Eu tento fazer aulas bem interativas, bem contextualizadas, bem dinâmicas e também dentro das próprias noções de prática que vocês têm de sala de aula, tá? Sempre considerando que vocês têm algo a também me ensinar, tá bom? Então, é nisso que eu vou fazer. Essa é a fase 1. O que eu vou abordar na fase 1? Nas aulas da fase 1, teóricas e de exercícios, eu vou abordar muitos conteúdos relacionados à educação e sociedade e tendências pedagógicas. Então, eu vou do zero ao avançado nesse sentido. Sempre nós vamos fazer uma parte teórica de mapas, então eu estou me comprometendo aqui, eu sei que é muito trabalhoso para mim, a sempre ter uma bibliografia usada em concurso, esquematizar essa bibliografia, eu vou fazer isso, e disponibilizar o mapa do jeito que eu disponibilizei nesse material para vocês, depois eu quero saber se vocês gostaram, tá bom? Para que vocês tenham noção do meu raciocínio e do meu pensamento. Por quê? Quando eu chegar aqui, vocês já terão acesso a esse material, provavelmente vocês já terão feito os exercícios que têm a ver com isso que está aí, que são questões de prova e recentes de bancas que não são simples, e que vocês tenham essa compreensão muito mais abrangente. Tem pessoas que preferem ter essa parte teórica. Eu costumo esquematizar. O que eu vou fazer? Sempre eu vou trazer uma bibliografia e vou colocar lá no nosso material e indicar para quem quiser ler. Ah, mas eu não entendo nada. Mas é importante que você leia. Sabe por quê? Porque quando você vê a minha explicação, aquilo que não fez sentido na sua leitura vai começar a fazer sentido e você vai criando uma autonomia de um conhecimento para além do raso e para além do básico.
Só que para isso, eu não consigo fazer nada só. Eu preciso muito que tenha a participação de vocês. Então, tudo que eu fizer, gente, de indicação, siga. Ah, não, mas isso é muita viagem. Não é, eu garanto para vocês. Eu não vou passar nada para vocês que não estejam nos exercícios de prova. Inclusive, os exercícios de hoje tem muito que eu vou provar isso para vocês, de algo que vocês me colocam no tempo, que seria uma outra visão para as tendências pedagógicas, até para a gente chegar naquilo que você já tem uma familiaridade, tá bom? Então, é a forma de organização. Um segundo ponto é que eu queria muito que, ao fim das aulas, vocês dessem uma avaliação. Olha, hoje eu gostei disso, hoje eu estou com uma dificuldade nisso, porque isso vai me direcionar no planejamento das próximas aulas, tá? Quem quiser me marcar no Instagram durante as aulas, depois, fazendo o seu mapa, seu material, me marque. Isso ajuda bastante também na divulgação desse trabalho, combinado? E é isso que eu queria trazer para vocês. Estou sempre disposto a ouvir, e eu quero muito que vocês me façam um trato aqui agora. Que vocês vão produzir seu próprio material. O professor não gosta de mapa mental. Provavelmente você gosta de alguma coisa. Ou você vai escrever, você vai desenhar, você vai recortar, não importa. Mas é muito importante que de cada aula você tenha um material de revisão, tá? E que você faça todos os exercícios. Errou os exercícios, nada de desespero. Eu estou aqui para trabalhar com vocês, principalmente em cima do erro, para que no dia de uma prova você não erre mais e você consiga consolidar esses conhecimentos. Combinado? Então, essa é a nossa forma de organização aqui. Como que eu vou trazer a dinâmica das aulas? Nós vamos... e quem não sabe fazer mapa mental, viu, Cleide? Eu vou ajudar vocês um pouco nessa construção também, durante as aulas aqui, trazendo para vocês como vocês extraírem uma ideia de um texto, de um artigo, como que vocês podem ali trazer uma síntese daquilo que vocês leem, que é uma deficiência que muitas vezes a gente tem, mesmo sendo professor e professor, né? Então, como eu vou trabalhar isso? Teoria, não dá para trabalhar só exercícios. Então, vai ser teoria, exercícios, e esse ponto 3 que eu coloquei aí, ele envolve principalmente a participação de vocês, que é a produção do próprio material de revisão. Eu preciso que em cada aula minha, você saia dessa aula com material de revisão. Então, sei lá, eu entendi hoje o que é uma teoria pedagógica. Coloque no seu material de revisão. E eu vou estar aqui o tempo todo, indo e voltando, para que vocês consigam entender esses pontos, tá? O quarto ponto, talvez seja o mais interessante e diferente, é repertório. Eu entendo que quando você tem um grande repertório de diferentes assuntos, fica mais fácil até para você resolver questões de maneira mais intuitiva. E ajuda também para que vocês destravem na hora de escrever dentro de uma prova discursiva, por exemplo, que é o que vem sendo comum enquanto cobrado aí em diferentes editais. Então, eu quero muito trabalhar essa questão de repertório com vocês, trazendo uma bibliografia, e dentro dessa bibliografia a gente fazer um estudo. Eu fiz uma seleção para essa primeira fase de um livro que nós vamos ler do início ao fim. É um livro chamado Documentos de Identidade, um dos livros mais cobrados no que diz respeito a teorias do currículo, que aí eu já consigo abarcar um pouquinho de currículo com vocês, e principalmente qual a relação de currículo com atualidades, e um dos temas mais cobrados na área de educação, principalmente para a redação, que é a questão da diversidade, da inclusão, das diferentes perspectivas de escola, enfim, tá? E eu quero fazer essa relação com vocês. Então, eu vou sempre intercalando aí, entre uma aula de teoria e exercícios, uma aula do clube da leitura, e por aí vai. Nós vamos, de alguma maneira, sistematizando isso. Mas, um clube da leitura é um clube da leitura. Não é para eu vir aqui e dar aula sobre o livro. É para que vocês leiam, que vocês apresentem dúvidas para mim e eu consiga tirar essas dúvidas para que vocês entendam o livro, já que muita gente tem dificuldade para fazer essa leitura. Inclusive, eu vou disponibilizar ele online para vocês também, tá bom? Então, essa é a forma de organização que eu queria trazer. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, mas eu vou deixar também no tempo final para vocês falarem comigo. E também, todos e todos que estão aqui, vocês têm meu privado para, de alguma maneira, questionar alguma coisa, dar alguma sugestão, eu estarei sempre aberto para isso, até para agradecer a confiança que vocês tiveram aqui na minha pessoa, tá bom? Então é isso, posso começar? Deu para entender mais ou menos o que eu estou trazendo aí para vocês? Gostaram, não gostaram? Depois eu quero saber essa avaliação, combinado? Então prepare seu caderninho aí, e eu vou explicar como eu vou organizar um pouco desses materiais aqui com vocês. Primeiro, eu estou sendo muito audacioso. Há um tema, tá? Há um tema específico que tem caído muito em prova, que desde o ano passado as pessoas estão cobrando para que eu faça aula sobre ele. Então, eu me debrucei durante essas férias, numa leitura atenta. O nome do livro da Iana é Documentos de Identidade, do Tomás Tadeu da Silva, um dos livros mais cobrados em concurso para a área de currículo, tá bom?
Então, o que eu vou fazer aqui nessa aula de hoje? Hoje eu vou fazer uma aula base, gente. Eu preciso muito que vocês abram a oração. Não precisa pensar que vocês vão anotar tudo agora. Só preste atenção na minha linha de raciocínio, tá? Eu trouxe para vocês um artigo do Libânio, que ele é chamado, inclusive ele vem como tópico de vários editais. Eu desafio vocês no seu edital aí, ó, a vocês terem verem que ele aparece lá, que é As Teorias Pedagógicas Modernas, ressignificadas pelo debate contemporâneo na educação. Eu não gosto de fazer as coisas do mesmo jeito, você sabe, né? Então, desse formato dos módulos, eu pensei assim, como eu posso partir do zero ao avançado em educação e sociedade, tendências pedagógicas, inovando em algum... Eu vou ampliar isso aqui com vocês, mas vocês também têm esse material aí, tá? Eu vou ampliando na medida que eu for explicando sobre cada tópico. Eu vou ter aqui assim, só para vocês verem o todo, mas eu vou ampliando para vocês aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês? O Libânio tem um clássico, agora eu já vou começar a aula, tá? Respirar. O Libânio tem um clássico, um livro clássico chamado Democratização da Escola Pública. Lá ele faz uma sistematização de tendências pedagógicas. Isso a maioria de vocês já conhece, né? Porém, o que vem acontecendo nas provas recentes? As bancas têm ido para um viés um pouco mais amplo na compreensão do Libânio, porque ele escreveu um artigo que não é tão novo, mas também não é antigo, como Tendências Pedagógicas na Prática Escolar, onde ele vai revisitar as classificações que ele fez das tendências pedagógicas e dizer o que vem aparecendo na educação nos dias de hoje. Quais são os desafios para a educação? O que é educação? Qual a função da escola? Qual a natureza da educação? O que seria uma formação geral básica? Quais os desafios de uma professora e de um professor dentro de uma sala de aula? Olha como isso é interessante. Quem não leu o artigo, porque achou muito difícil, porque ficou com preguiça, depois dessa aula, promete para mim que você vai passar uma leitura, que você vai ter uma outra compreensão sobre ele, inclusive sobre a sua própria prática pedagógica. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu faço aulas de tendências pedagógicas é: professor, qual é a nossa tendência de hoje, nos dias de hoje? Então, eu vejo muito vocês me perguntando isso. O Libânio traz um pouco dessas respostas nesse artigo. Esse artigo é tão denso, e às vezes tão complexo também, que para essa aula eu fui até a página 11. Eu peguei até a página 11, esquematizei ele todinho e transformei nesses mapas aqui para vocês em 3 partes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eu queria que vocês colocassem na mente agora assim, ó, qual é a minha base para entender tendências pedagógicas, autores e educação e sociedade? Essa aula. Eu vou voltar nessa aula o tempo todo e vou expandir essa aula cada vez mais. Para provar para vocês que o que eu estou falando aqui não é água, eu peguei com as questões de 2023, 2024, das bancas FGV, da banca Sesgran Rio, que é a que vai fazer do CNU, e da banca Sebrasp, que é a última, para que vocês entendam o que essa aula ajudaria vocês a responderem aquelas questões que não é qualquer pessoa que responderia. Combinado? Então, esse é o meu propósito aqui com vocês. É a única aula? Não. Vou falar de tendências liberais e progressistas? Vou. Vou falar de não críticas, críticas reprodutivistas? Vou. Vou falar de autores? Vou. Só que, para isso, hoje eu vou puxar um pouquinho mais de vocês para dar um choque em algo muito mais amplo, trazendo aquilo que está na atualidade. Combinado? Que, inclusive, pode ajudar bastante vocês no repertório. Todas essas aulas não são só para responder exercícios. Elas são também para que vocês constituam um repertório para toda e qualquer prova e também para as provas discursivas. Por isso que ando bastante nesse sentido, tá bom? Vou começar aqui, então, gente, pensando o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui, vocês podem ter acesso lendo o próprio artigo do Libânio, tá? O que eu fiz, na verdade, foi o trabalho sujo de resumir para vocês isso aqui. Então, vamos começar do zero. Pensa aqui do zero, tá? Pode ir para a prática. Essa aula de hoje, você pode ir para a prática, refletir aí sobre o que você vê na escola, as diferentes teorias pedagógicas que estão ali, e os nossos desafios no século XXI, precisamente no ano de 2024, se isso aparece na sua prova. Então, vamos começar pelo início, tá? Eu vou escrever menos e vou seguir mais o que está aqui junto com vocês, mas vocês podem, inclusive, perguntar aí no chat junto comigo para ver se vocês estão acompanhando, tá bom? De vez em quando me dê esse retorno. Primeira coisa, qual a relação entre educação e pedagogia? Vocês concordam comigo que nós estamos numa sociedade em constante mudança? Então, aquilo que ontem era algo que parecia o suprassumo da novidade, hoje já não é mais, principalmente aí com a tecnologia, com as redes sociais, com diferentes mediações que acabam chegando na escola. Então, nós que lidamos com a educação, que lidamos com a prática pedagógica, nós estamos
em um contexto de sociedade em constante mudança. E isso vai trazendo para a gente questionamento em relação às nossas crenças, aquilo que a gente almeja, que a gente considera como utopia, vai trazendo para a gente, dentro da escola, pressões que são sociais, econômicas, muitas crises do tipo, meu Deus, eu não sei lidar com esse assunto, meu Deus, eu não sei ajudar meu estudante a superar tal dificuldade, meu Deus, as condições de trabalho estão péssimas, valorização, estou infeliz, enfim, são muitas incertezas. Então, quando a gente pensa a relação entre educação e pedagogia, a gente não pode perder de vista que não se separa educação de sociedade. Combinado esse ponto? Por quê? Porque nós não estamos imunes a todos os processos aí, jogo de forças que vão chegar na nossa prática educativa. E é aí que o Libânio traz essa contextualização do que é a sala de aula. O que é a sala de aula hoje? Ela é um espaço de disputa que está fora da neutralidade, que é aquele velho ditado que sempre cai em prova, que nem sabonete de bebê é limpo, né? Então, o tempo todo, nós estamos tomando decisões para formar alguém que vai agir em uma determinada sociedade. Considerando isso, aí vem aqui o papel da escola. Quais são as nossas finalidades educativas? Para que serve a escola? Aí o próprio Libânio, ele vai trazer que a escola ela tem uma função. Então, isso é algo muito pontuado pelo Libânio, na visão do Libânio. E todas as vezes que vocês verem aspectos da teoria do Libânio, vocês vão visualizar isso. Qual o papel da escola dentro de uma perspectiva da crítica social dos conteúdos, por exemplo, que é a pedagogia do Libânio, e da pedagogia histórico-crítica? A escola tem que proporcionar o acesso à ciência, à cultura, à arte, para a construção de uma dignidade humana. Então, esse é um ponto essencial aqui, que está dentro das finalidades educativas que são, de alguma maneira, atribuídas aí à escola. Combinado? Só que, aí eu vou sair com vocês aqui de uma visão que vai além do ideal, tá? O que é sua sala de aula hoje? A sua sala de aula hoje é um lugar onde você toma decisões o tempo todo. Pensa aqui comigo, pode ir lá para a sua sala de aula. Você tem que escolher se você deixa o Francisco Júnior ir para o recreio ou não, por exemplo. E no momento que você priva ele do recreio, você entra em conflito com uma teoria pedagógica. Como, por exemplo, você fala, meu Deus, mas eu estou sendo tão tecnicista, mas eu preciso de um controle aqui na minha sala, eu vou deixar o Francisco Júnior sem recreio. Então, o tempo todo, você está tomando decisões. Às vezes, essas decisões são intencionais, às vezes não. Às vezes, você percebe essa intencionalidade, às vezes não. Então, a sala de aula, ela implica que a gente, de alguma maneira, entre em contato o tempo todo com a nossa responsabilidade social, enquanto função para a escola, mas também ética enquanto pessoa. Não dá para a gente separar quem a gente é com o profissional que nós seremos nas escolas, por exemplo. E as nossas práticas pedagógicas, a maneira como a gente educa os nossos estudantes, a maneira como a gente age nessa prática educativa, ela vai formar sujeitos. Então, de alguma maneira, o nosso trabalho ele não é por acaso e ele não é algo que é supérfluo, ele é algo que forma pessoas. E para a gente formar pessoas, a gente está imerso em diferentes desafios. Olha os desafios que o Libânio, por exemplo, nesse artigo, traz para a gente, que ele aponta como contradições, que é essa parte aqui que eu estou falando agora, tá? Quais são essas contradições? Na escola, nós lidamos com a pobreza? Sim. Nós lidamos com a riqueza? Sim. Nós lidamos com estudantes que chegam lá com toda a estrutura familiar, de apoio para a prática educativa? Sim. Nós lidamos com estudantes que você nem conhece a mãe nem o pai, e de alguma maneira esse estudante ali, ele não tem um acompanhamento que ele precisaria enquanto garantia para o seu aprendizado? Sim. Essas contradições se manifestam também nas influências que a escola, de alguma maneira, vai sofrer. Como, por exemplo, a gestão que a gente atribui àquela escola é de resultados ou é uma gestão de inclusão social? Eu considero, por exemplo, os estudantes com deficiência, eu entendo que os estudantes com deficiência, eles têm direito de aprender e de estar junto com os outros estudantes. Tudo isso são contradições que a gente é colocado para dar respostas o tempo todo. Outro ponto, a escola. A gente fala assim, é uma sociedade que precisa ser inclusiva. Nós somos inclusivos, porque existem formas explícitas e também formas ocultas de exclusão. Então, às vezes, eu nem percebo, mas eu estou agindo pedagogicamente de maneira que eu possa excluir um estudante.
por exemplo. E de que maneira isso influencia no fracasso escolar? Então, o que é mais interessante no artigo do Libânio sobre esse assunto, que dá uma base imensa para tendências pedagógicas, é o apontar essas contradições. Nós estamos sendo colocadas e colocados o tempo todo nesses desafios. E como agir pedagogicamente para superar esses desafios de maneira intencional. Então, ele traz esse agir pedagógico falando de alguns pontos que envolvem a própria pedagogia. E não é diferente do que eu acabei de falar para vocês, que é que a pedagogia, ou seja, você educar alguém, ensinar alguém de maneira intencional, ela lida com valores que são políticos, que são internos à escola, mas também com valores ideológicos, diferentes visões de mundo sobre que tipo de sociedade que eu quero construir e como eu entendo o meu estudante que está lá na minha sala de aula. Combinado? O segundo ponto que ele traz desse agir pedagógico é que não é suficiente a gente analisar isso apenas pelo viés da sociedade. A gente precisa entender, por exemplo, qual é a nossa prática pedagógica, como a gente concebe a relação professor-aluno, como a gente agrega ali o que eu preciso ensinar e como ensinar para o estudante aprender. Que aí ele vai trazendo a importância da didática. O Libânio, ele tem uma defesa tremenda da didática, tanto é que o principal livro dele cobrado em prova é o livro Didática, justamente para a gente entender essas intencionalidades, tá? O terceiro ponto é que a pedagogia, ela tem uma peculiaridade, que é justamente analisar o fenômeno educativo. Então, para que a gente ensina? O que a gente ensina? E para qual tipo de sociedade eu quero ensinar? Então, são esses 3 pontos que vão abarcar o nosso agir pedagógico. Aí eu vou chegar num ponto aqui, que é, não sei quem, se tem alguém aqui que fez a prova da FGV de Minas Gerais. E lá, inclusive essas questões eu coloquei no nosso material, trouxe uma compreensão que é do Charlot, um autor chamado Charlot, que vai trazer a natureza da educação, que é muito o que o Libânio se alia ali para entender a função social da escola. Qual a função social da escola para o Libânio, por exemplo? É a apropriação pela mediação de adultos, são professores, são outras pessoas que fazem parte ali do trabalho educativo, do patrimônio humano, dos saberes e práticas e formas objetivas, para que esse indivíduo esteja aí imerso dentro de uma sociedade. Então, o Charlot, que é o que veio presente na prova lá da FGV, ele fala que o processo educacional envolve um triplo processo. Preste atenção nisso aqui, eu preciso que vocês me digam se vocês vão entender isso aqui. O que quer dizer o triplo processo que nós, enquanto professores, desenvolvemos durante o ato educativo? Um processo de hominização, um processo de socialização e um processo de singularização. Isso é a mesma coisa? Não, mas age junto, a gente está entendendo como um todo, tá? O que é hominização? Olha essa palavra. Professor, não sei que palavra é essa. Isso é o Charlot que está falando, que caiu na prova, que está, inclusive, nos exercícios de vocês. O que é hominização? A educação, o ato educativo faz com que a gente se torne mais humanos, tá? Então, a gente se torna humano. Como eu posso me reconhecer humano? O próprio Vygotsky não vai falar que eu me torno humano, em contato com outros seres humanos, a partir do acesso à cultura humana. Isso é um processo de humanização. É tornar-se humano. Então, me apropriar da cultura me torna mais humano. Porém, eu preciso também ter um processo de socialização. E isso é muito carregado do sentido social da escola existir. O que é socializar? É tornar-se membro de uma determinada sociedade, conhecer valores, regras, formas cidadãs em princípios éticos, políticos, estéticos e por aí vai. Então, a educação ele tem esse processo, tornar-se humano, socializar-se, ou seja, tornar-se membro de uma determinada sociedade, com seus valores, princípios, regras, enfim, mas também uma coisa que é muito individual, que é um processo de singularização. Embora você faça parte de uma sociedade, você é membro de uma sociedade, ainda assim, você não é todo mundo. Você tem uma peculiaridade, você é um indivíduo singular e original. E quem, de alguma maneira, vai fazer com que você se desenvolva dentro desse triplo processo como uma pessoa completa? A educação. Então, é isso que o Charlot vai falar. Então, resumindo, o que caiu lá na prova de Minas Gerais, que se hoje caísse de novo, eu acredito que vocês conseguiriam responder. Que há um triplo processo para a gente entender a educação. Um processo de organização, que é tornar-se humano, um processo de socialização, que é tornar-se membro de uma determinada sociedade, com seus ritos, valores, e um processo de singularização, que é se reconhecer como indivíduo singular
e original, capaz, inclusive, de criar e recriar a cultura. E isso, de alguma maneira, nos desenvolve dentro de uma perspectiva de educação. Não sei se isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes para esse slide, essa parte que está no artigo do Libânio e que eu queria que vocês entendessem. Tranquilo essa parte aqui, que aí eu vou trazer um outro ponto aqui para vocês, que diz respeito às tarefas que a gente tem enquanto professor e professor. Porque é isso que os autores vão colocar como base para analisar, por exemplo, e sistematizar tendências pedagógicas. Então, qual é o papel da professora, do professor, como a gente desenvolve isso didaticamente, e qual a compreensão aí da relação entre educação e sociedade. Que aí vem o que o Libânio fala das tarefas visíveis do agir pedagógico. Quais são as nossas tarefas visíveis? Ou seja, qualquer professor precisa, de alguma maneira, dominar esses aspectos. O provimento de mediações culturais, que diz respeito a um conhecimento teórico e científico. Eu sempre falo para vocês o seguinte, quer discutir, seja comigo, com outras pessoas, discuta a partir da ciência, que nós somos professoras e professores. A gente não pode chegar na escola e ensinar senso comum. A gente pega o senso comum e tenta levar isso para o estudante ascender no nível científico. Então, é o provimento dessas mediações culturais. O próprio Vygotsky fala disso. O próprio Saviani fala disso. O Charlot é uma base progressista para a gente entender os processos da natureza da educação, além de outros aspectos também que ele vai trazer, tá? Não seria uma teoria em específico, ele vai destrinchar aspectos relacionados à função social da escola e da educação, viu? O Saviani, ele não costuma utilizar o Charlot, quem costuma utilizar mais o Charlot é o Libânio, tá bom? A Rosângela perguntou, professor, quando o Charlot aponta hominização, ele se refere à nossa cidadania no mundo, à questão da emancipação e a participação cidadã? Rosângela, sua pergunta é boa. Porém, quando a gente fala da cidadania, seria mais no sentido de socialização e singularização. A hominização é falar assim, eu me reconheço como ser humano. Se eu tenho contato com outros seres humanos, no outro ser humano eu me reconheço. Então, seria meio que um estágio inicial, você não é um animal, por exemplo, você é um ser humano, porque você é dotada de cultura. Então, isso que ele chama de hominização, é o tornar-se humano. A educação faz com que a gente se torne mais humano. Quantas vezes nós não ouvimos, nas perspectivas até pedagógicas, pessoas falando assim, vou mandar fulano de tal para a escola para ele virar gente. Quando eu falo, vou mandar fulano de tal para a escola para ele virar gente, é justamente esse processo de tornar-se humano, de se apropriar das mediações culturais que a humanidade produziu no decorrer da sua história. E isso vai sendo utilizado por Vygotsky, por Saviani, por Libânio, de diferentes maneiras, mas aqui traz um aspecto específico do Charlot, que é esse triplo processo. Hominização, socialização e singularização. E isso vai depender da escola, porque é a função que a escola vai atribuir para esses aspectos, tá? Muito bom, André. O segundo ponto. Qual a outra dimensão desse agir pedagógico? Que é o que vocês acabaram de falar, inclusive, aí nessa sessão da cidadania, viu, Rosângela? A escola, de alguma maneira, ela desenvolve a nossa subjetividade. Então, na escola, você acaba ensinando o estudante que ele não é sozinho, ele faz parte de uma sociedade, então o mundo não gira em torno dele. Quantas e quantos de vocês não veem na prática da escola como nosso maior desafio fazer com que os estudantes se vejam dentro de um coletivo, não dentro da sua perspectiva puramente individual? E isso é o desenvolvimento da subjetividade que o nosso agir pedagógico acaba desenvolvendo nos nossos estudantes. Eu queria que vocês saíssem dessa escola e pensassem, caramba, como a minha ação, enquanto professor e professor, é importante dentro do processo educativo. Que, embora não consiga corrigir os problemas do mundo, a educação ela vai ter uma função, então ela precisa ser intencional para um projeto de sociedade que eu quero construir. Isso vai muito dentro dessa linha da diversidade social, tá? O último ponto, que é muito do que a Rosângela falou aí, é que a escola ou a educação ela vai formar cada um e cada um de nós para a cidadania, ou seja, para atuar em uma determinada realidade. Então, eu preciso me entender enquanto parte dessa sociedade e agir de maneira ética, cidadã, que o mundo não gira em torno do meu umbigo, por exemplo. E isso diz respeito a esses processos de hominização, socialização e singularização. O humano, no sentido de se colocar no lugar do outro, também é de me reconhecer como ser humano mesmo, de desenvolver a minha humanidade, né? Indivíduo que se compromete com uma causa que não é individual, mas coletiva, tá? Então, esse é o primeiro aspecto, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Então, essa é a primeira parte que o Libânio fala de maneira muito, vocês podem ler e reler lá, tá? De maneira muito abrangente,
sobre a função, o papel da escola, para que a gente consiga se reconhecer enquanto ser humano, se diferenciar e se socializar. E, logicamente, isso vai envolver qual a visão que eu tenho de educação e de sociedade. Combinado? Eu acho que eu consegui vencer a primeira parte. Eu estou suando aqui, porque é um conteúdo bem denso, e eu queria trazer uma linha lógica para vocês, e por isso tá, esse mapinha que ficou lindo, nessa letra linda que não é minha, para que vocês consigam se organizar, tá? A Cleidiane perguntou, professor, esse tornar-se humano dentro desse triplo processo vai de acordo com o que a sociedade quer? De alguma maneira, sim, viu, Cleidiane? Esse triplo processo é situar a educação dentro do contexto da sociedade que ela está posta, dentro das disputas, que é o que ele colocou lá em cima, ó, que é um espaço de disputa fora da neutralidade, ou seja, dentro de uma intencionalidade. Isso vocês vão observar bastante quando a gente chegar lá nas tendências pedagógicas, que aí vocês vão ver que cada tendência vai entender esse triplo processo de uma maneira. O Charlot tem base marxista, mas também dentro da psicanálise, viu, Diana? Vamos lá. Aí agora eu vou chegar aqui no outro ponto, que é um pulo do gato importantíssimo para as tendências, tá? Que são as teorias pedagógicas modernas, tá? O que são teorias pedagógicas modernas? São tendências pedagógicas, professor? De alguma maneira, sim. Mas agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Preste atenção aqui em mim, ó. Quando eu falo de teorias pedagógicas modernas, eu estou falando de teorias que surgem dentro de um modo de produção capitalista, principalmente com o desenvolvimento da industrialização, com a queda ali do feudalismo e com a ascendência aí do modo de produção capitalista. Essas teorias pedagógicas modernas, professor, elas podem ser não críticas? Podem, e a maioria delas são. Elas podem ser críticas? Podem, e a minoria delas são. Então, isso é um ponto importante. O que são teorias pedagógicas modernas? Aí agora eu queria que vocês olhassem lá para a educação básica de vocês, para a formação que vocês já tiveram, por que vocês, inclusive, estudaram esses conteúdos. Quantos de vocês, por exemplo, não estudaram sobre a Revolução Industrial? Então, as teorias pedagógicas modernas, elas vêm influenciadas por essa Revolução Industrial. Elas vêm influenciadas também pela formação dos Estados nacionais. Elas vêm influenciadas por um movimento que vai reivindicar que eu preciso da ciência e que eu preciso proporcionar para pessoas o acesso ao conhecimento, que é o movimento iluminista. E que vai falar o seguinte, ó, para que a gente consiga formar uma sociedade, de fato, que as pessoas consigam participar democraticamente, as pessoas precisam de acesso à educação, porque nem sempre a educação foi para todo mundo. Então, o movimento iluminista vai muito dentro dessa linha de que o conhecimento é algo essencial para a construção de uma sociedade, e que a educação terá um papel central nessa socialização, tá? Essa formação, ela pode ser para emancipação e também no sentido de esclarecimento, tá? Outro ponto importante, quando eu falo lá da história da educação, e nós vamos ver isso aqui dentro das tendências pedagógicas, tem um acontecimento que eu sempre falo dele, lembra? Que é a Reforma Protestante. Lembra do Martinho Lutero, que chega lá e fala assim, olha, a Igreja Católica, ela restringe o conhecimento a poucas pessoas. Tanto é que poucas pessoas entendem o latim e a missa, ela é rezada em latim. O que as pessoas precisam saber? Elas precisam ler. Só que a educação é restrita a poucos. Então, a gente tem que expandir essa educação para todo mundo. A Reforma Protestante, ela vem muito nessa linha. Como, inclusive, uma reação da igreja, a igreja cria o movimento da contra-reforma. Inclusive, os jesuítas surgem muito dentro desse contexto, de levar a educação, mas dentro dos valores católicos, cristãos. Porque esses valores, essas ideologias vão formar alguém para defender um determinado projeto de sociedade. Olha a importância da educação. Nós temos também uma revolução, que é a Revolução Francesa, que marca a ascensão do capitalismo. E a Revolução Francesa vai trazer para a gente, inclusive, grandes teorias que vão sistematizar uma prática pedagógica, que é onde vão surgir o que o Libânio vai chamar de teóricos aí clássicos dentro da modernidade, que eu até situei alguns aí para vocês e vou falar um pouquinho, tá? Voltando aqui, quando eu falo de teorias pedagógicas modernas, eu vou trazer algumas ideias que são centrais. Isso é questão de prova, professor? Quais são essas ideias centrais? Olha esse pontinho aqui para mim, ó. As ideias centrais é que eu preciso que as pessoas tenham, de alguma maneira, uma racionalidade, que elas consigam se entender dentro de algo que seja até mesmo científico, que não seja só na fé,
ou que não seja só uma filosofia especulativa, mas que eu consiga entender, enquanto ciência, as coisas que estão à minha volta. Então, a modernidade, ela traz essa ideia de que eu preciso explicar o mundo pela ciência, não pelo meu achismo, ou por algo simplesmente divino ou metafísico, tá? Então, isso é um ponto central dessas teorias pedagógicas modernas. Outro ponto é que, se eu estou saindo de um modo de produção capitalista, eu preciso, de alguma maneira, formar pessoas que consigam manter a ordem na sociedade. Um lema positivista, por exemplo, que surge nesse contexto aqui, ó, é o lema ordem e progresso. Quem vai proporcionar que as pessoas consigam, inclusive, se socializar e não matar umas às outras e respeitar algo que seja coletivo? A educação. Então, eu preciso de uma manutenção de uma ordem social estável. Ponto. Aí, quais são os elementos também que estarão presentes? Eu vou entender que o indivíduo, ele tem uma natureza humana, então ele precisa ser educado. Esse indivíduo, ele pode se desenvolver dentro da sua autonomia. O ser humano pode ser educado, que eu acabei de falar para vocês aqui, que eu posso emancipar esse indivíduo pelo quê? Pelo acesso ao conhecimento. Isso vai se expressar, gente, principalmente na visão tradicional do ensino. Essa visão da educação para a autonomia vai se manifestar principalmente lá na escola nova. É como se eu estivesse falando aqui, ó, da base para a gente entender os fundamentos de cada uma das tendências pedagógicas nesse jogo de forças aí sobre qual a função real da educação nessa relação com a sociedade. Então, o que a educação pode proporcionar para esses indivíduos? Uma liberdade no que diz respeito à ignorância, que seria a falta de conhecimento, e também o obscurantismo do saber, que eu não consegui explicar o mundo à minha volta. Como eu consigo explicar o mundo à minha volta? Por meio do conhecimento. Então, esse é um ponto essencial que eu queria trazer para vocês. É denso, é complexo, porém, é a base para vocês entenderem como que cada tendência pedagógica vai concebendo uma maneira de se entender a educação e o processo educativo, esse agir pedagógico, a função social da educação da escola. Ponto. Respirei. Conseguiram me acompanhar até aqui? Porque agora eu vou entrar numa seara de autores. Pense aqui comigo. Eu não vou conseguir sistematizar isso cientificamente, pedagogicamente, sem que algumas pessoas, dentro daquele contexto histórico, tentassem explicar aquela educação que a gente estava tentando constituir ou a educação que a gente estava criticando, que era meramente religiosa. Então, aqui vão surgir alguns autores dentro dessas teorias pedagógicas modernas. Quais são os principais autores que podem aparecer em prova para vocês? Eu acho que aqui situa muito eles nas influências para as tendências pedagógicas que vão fundamentar essas teorias pedagógicas modernas. Autores como Comênio, autores como Pestalozzi, Kant, Erba, Froebel, Durkheim e Dewey. Olha que ponto interessante, né? Primeira coisa, há um cara que dentro desse contexto vai falar assim, a educação é muito mais fácil, vocês concordam comigo, se eu pegasse aqui Tânia, Alessandra e Francejane, para dar uma aula só para elas, não seria mais fácil eu atingir ali a especificidade de cada uma, dentro de um método específico? Seria, não seria? Agora, pense eu expandir o que eu preciso ensinar para uma quantidade enorme de pessoas que até então não tinha direito e agora passa a ter direito à educação. Então, o Comênios, por exemplo, ele é um autor que surge dentro dessa perspectiva. Eu preciso desenvolver um método racional que consiga ensinar tudo a todo mundo, não uma parcela da sociedade. Se eu preciso formar pessoas para valores, para uma sociedade que está se desenvolvendo dentro do capitalismo ali pós diferentes revoluções, pós diferentes questionamentos, eu preciso pensar um método pedagógico. Então, Comênios, presta atenção nisso, anota isso, é considerado o pai da didática. Ah, professor, já vi isso em prova? Por acaso? Não, porque ele vai desenvolver um método que ele vai entender como universal, ou seja, para todo mundo, de ensinar tudo para todas essas pessoas. Então, por isso que ele é considerado o pai da didática. A arte de ensinar tudo a todos. Já vimos um aspecto importantíssimo de um primeiro autor. Ou seja, eu não estou pensando só na educação da Alessandra, da Francejane e da Tânia enquanto privilegiadas. Eu estou pensando numa educação que vai se expandir para a sociedade inteira. Por quê? São essas pessoas que, dentro do processo de socialização que é atribuído à escola, à educação, que vão
afirmar uma perspectiva, uma visão de mundo, de sociedade. Combinado? Então, esse é o primeiro ponto. Comênios, anota aí. O pai da didática, não por acaso, nesse lembro da didática como a arte universal de ensinar tudo a todos, tá? Maria do Socorro, eu vou chegar aí nessa questão da autonomia da escola não, tá? Quando eu for falar um pouco do Dio e Elia, eu chego nesse ponto, tá bom? Outro autor importante, um autor que vai falar assim, eu não posso formar as pessoas apenas pelo aspecto cognitivo. Eu tenho que pensar a mente, o corpo, a alma e o coração dessas pessoas. Então, um autor importantíssimo para a gente pensar, inclusive, posteriormente, a noção que a gente tem hoje de educação integral, esse cara se chama Pestalozzi. O Pestalozzi, gente, ele está pensando ali em pessoas que estavam totalmente à margem da sociedade. Então, ele vai acolher essas pessoas, e essas pessoas são predominantemente seres que até em um determinado período ali histórico não eram nem consideradas como alguém a se investir, que seria a criança. Aqui é algo bem chocante, tá? Vocês acham que a noção de criança que a gente tem hoje, presente no ECA, presente aí na LDB, presente nas diretrizes, na BNCC, etc., mas, enfim, sempre foi assim? Não. A criança, ela não era entendida dentro dessa fase específica que era a infância. A gente não tinha esse entendimento de infância que a gente tem hoje. Tanto é que a educação, ela traz esse viés para a criança como se ela fosse ainda um mini adulto. A gente, às vezes, transpõe isso, porque isso é histórico, tá? Então, o Pestalozzi, ele vai trazer uma base pedagógica dentro dessa base moderna para pensar a educação de crianças. Não como mini adultos, como era a visão tradicional, porque até então, que é a pergunta que o Rafael fez, quem fazia o processo educativo? A igreja. Qual igreja? A Igreja Católica. E essa educação desenvolvida pela Igreja Católica, ela não atingia todo mundo. Eram pessoas privilegiadas que tinham acesso à educação. O restante da sociedade não tinha. Elas, na verdade, elas agiam ali conforme os interesses de quem tinha esse acesso à educação. Então, o próprio questionamento dessas teorias modernas é que agora, eu não vou pensar mais a educação para poucos. Vamos tentar expandir a educação para mais pessoas. Isso é um avanço? É um avanço. É algo que hoje a gente tenta superar para além? Sim, mas para aquela época foi um avanço. Só que aí, para expandir a educação para muita gente, eu tenho que pensar métodos, teorias, aspectos específicos, pedagógicos para essa educação. Ponto. O Pestalozzi é um autor essencial para isso. Quais são os pontos principais do Pestalozzi? Ele traz uma base importante para essa pedagogia moderna, que é o que eu coloquei aí. Ele traz a criança como alguém para se pensar para além de ser um mini adulto, e ele traz também a necessidade da gente observar as experiências concretas dentro de uma observação cuidadosa dessa criança, para ser desenvolvida aí integralmente. É suficiente? Não. A base do Pestalozzi será utilizada, inclusive, por outros autores para pensar a criança no seu desenvolvimento integral. Entre eles, um cara que vai criar lá na frente os jardins de infância chamado Freud. Só para vocês verem essas evoluções de autores que vão se inspirando em outros e vão constituindo aí as suas teorias, tá? Autor de número 2, que é um autor importantíssimo quanto clássico aí das teorias modernas, tá bom? É o Kant. O Kant é um autor, por exemplo, para quem fez Itami, essa parte aqui da aula ela é importantíssima. O Kant, gente, ele traz meio que uma solução para uma dicotomia. Qual é essa dicotomia? Eu preciso considerar para a aprendizagem o que é interno ou o que é externo. O que eu considero como para aprendizagem aquilo que eu já venho dentro da minha carga genética, que é o que vai lá influenciar o que a gente chama de inatismo, lá nas pedagogias, lá nas bases psicológicas, é o que o Kant vai criticar do que ele chama de racionalismo. Não é nem ele, né? Na verdade é o Descartes, tá? Penso, logo existo. Então, a maneira como eu vou aprender algo depende daquilo que está aqui, minha carga genética, na minha cabeça, racionalismo. Há uma contraposição a isso, que na verdade eu nasço sem nada. Eu serei preenchido pelas experiências do meio. Qual perspectiva é essa? É a do John Locke, que é o que a gente vai entender como empirismo. Então aqui a gente tem uma dicotomia entre o que é interno e o que é externo. Como que o Kant, de alguma maneira, a tábula rasa, muito bom, Francejane, como que o Kant, de alguma maneira, vai tentar superar essa dicotomia entre o que é interno e externo?
ele vai trazer uma visão que a gente chama de criticismo, que é o que vai influenciar fortemente uma perspectiva nas bases psicológicas que a gente chama de interacionismo, de que não é só interno e nem é só externo, mas uma interação recíproca entre esses dois campos. E é isso que vai trazer aquela terceira corrente dentro das bases psicológicas que a gente chama de interacionismo, ou seja, o que é interno e o que é externo. Quem que o Kant vai influenciar? O Piaget, por exemplo, na maneira como a gente entende essa relação entre o indivíduo e o meio, tá? Só para vocês entenderem aqui. Outro autor importantíssimo, esse 3 aqui, ó. Uma questão que cai sempre em prova, eu acho que caiu até na prova do contrato temporário, é o Erba. O Erba vai desenvolver passos didáticos. Como que um professor, uma professora, pode ter um método para ensinar que desenvolva ali, ó, preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. O Erba é o autor do que a gente chama de passos formais para o ensino, que é muito a base para a gente pensar a forma de ensinar dentro da pedagogia tradicional. Ele vai trazer também um avanço de entender que a pedagogia não é qualquer coisa. A pedagogia tem que ser entendida como ciência. E o professor, ele pode ser o arquiteto da mente dessas crianças para fazer com que elas evoluam no que diz respeito ao conhecimento. Então, quando falar do Erba, ele vai desenvolver esses passos formais de como um professor, uma professora pode ensinar a partir de uma visão mais organizada, mais metódica, ou seja, não espontânea, e para todo mundo, tá? Erba, uma base importante dentro da pedagogia tradicional. O Erba é tão importante que o Saviani, por exemplo, quando ele vai fazer aqueles momentos da pedagogia histórico-crítica lá na frente, que é para contrapor a visão tradicional da escola nova, ele vai falar assim, ó, eu não posso partir do conteúdo, como é entendida a visão do Erba. Eu tenho que partir do que o estudante já sabe. Então, o Saviani, o Libani, esses autores mais contemporâneos, eles fazem um apanhado desses clássicos para revisitar esses clássicos e proporcionar avanços que correspondem às necessidades nossas de hoje, tá bom? Que são 5 passos, né? Erba, preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. São 5 passos da pedagogia tradicional. Quem é esse autor, professor? Erba. Isso cai em prova? Despenca. Guarde aí. Olha quanta informação nessa aula, né? Lembrando, tá? É uma aula introdutória. Então, muito do que eu estou falando aqui, eu vou deixar para vocês em pontos muito específicos dentro das próximas aulas, tá bom? Então, não se desesperem. Mas eu acho que é importante vocês terem essa visão do todo. Outro autor que cai em prova, principalmente para quem for fazer concurso que envolve educação infantil, Freud. O que cai mais sobre o Freud? O Freud, ele vai ser o responsável por criar os jardins de infância. Inclusive numa visão romântica de quem é a criança, quem é a professora. Porque a educação infantil, ela surge como uma atribuição masculina, não, feminina, tá? Ela já nasce como algo específico a ser executado por mulheres. Então, o Freud, ele cria o que a gente chama de jardim de infância. Quando falar para vocês de um autor que é o criador do jardim de infância, é o Freud. Olha como isso é bonitinho. Ele vai entender que a criança é uma sementinha e que a professora, ao proporcionar educação para essa criança, ela vai fazer essa sementinha florescer. E essa sementinha vai crescendo, 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 e a escola seria ali o que a gente vai chamar de um grande jardim. Então, quando a gente tem essa noção de jardim de infância, que até hoje muita gente entende a educação infantil assim, é a influência do Freud. Ele foi o criador, tá? Influenciado pelo Pestalozzi, que o Pestalozzi traz, inclusive, a necessidade de a gente incorporar o afeto na sala de aula, né? Então, o Freud foi influenciado lá atrás pelo Pestalozzi. E ele vai trazer novamente, reivindicar essa educação da primeira infância. Outro ponto importante, que na verdade não é lúcida, tá? É lúdica aqui. Que a gente entende hoje, por exemplo, dessa visão lúdica da educação, que a criança aprende brincando, a questão dos jogos para fazer a criança aprender, vem sob influência do Freud. Muitos jogos que a gente conhece até nos dias de hoje foram criação dele. Então, ele é um autor importantíssimo enquanto um clássico da história da educação para a gente entender a importância do lúdico dentro da atividade pedagógica e educativa, tá? Freud. Vem um cara aqui que é importantíssimo lá em Educação e Sociedade. Vocês sabem, quem já assiste minhas aulas há mais tempo sabe que eu sempre falo dele, o Durkheim. Lembra lá atrás que o Charlot fala que a educação envolve um triplo processo? Hominização, socialização e singularização?
O Durkheim traz muito essa visão de que a gente precisa da educação para corrigir desvios, adequando o indivíduo a um todo de uma sociedade. Então, ele entende a educação como um fato social. Ele é generalizado, para todo mundo, não depende de você, e se você não obedece às normas, os valores, para agir dentro de uma determinada sociedade, ela vai exercer sobre você uma ação punitiva. Quem traz essa visão? O Durkheim. Então, ele vai fazer essa relação entre o que é educação e qual a função da educação para constituir um padrão de sociedade. Uma sociedade que está acima desse indivíduo. Ou seja, não cabe à sociedade mudar. Quem tem que mudar é o indivíduo se adequando a ela. Eu sempre, quando chego lá nas tendências, eu falo para vocês, um autor importante que vai fundamentar a lógica das tendências liberais é o Durkheim. Por quê? Eu entendo que a educação tem o poder de mudar o indivíduo, mas eu não questiono a sociedade no qual esse indivíduo está imerso. Qual a perspectiva que vai questionar? Uma visão crítica, que seria a visão do Karl Marx, que vai influenciar outro grupo de tendências, que são as progressistas. Então, o Durkheim é um autor importantíssimo. Ele vai escrever um livro chamado sobre o suicídio, que ele vai tentar entender por que as pessoas se suicidam, inclusive traz muito essa questão do indivíduo, tá? E da origem social da educação, que eu preciso, por exemplo, de uma geração mais velha que eduque uma geração mais nova, e que a sociedade vai impondo para a gente determinados padrões de comportamentos. E esses padrões de comportamentos, na visão do Durkheimiano, é entendido como um fato social. Tranquilo? Olha de quantos autores eu estou falando, né? Não sei se vocês estão entendendo a linha de raciocínio aí, mas eu quero que entenda. E tudo isso está dentro do artigo do Libano que eu proporcionei para vocês, tá? Outro autor importantíssimo, para a gente entender essa base das teorias pedagógicas modernas. Esse autor aqui vai influenciar fortemente uma tendência pedagógica. Alguém consegue me ajudar aí a entender? Acho que já está aí a resposta. Eu vou aproveitar para beber água aqui. Qual autor que vai influenciar fortemente? Qual tendência pedagógica que esse autor vai influenciar? Aí, o que eu queria que vocês entendessem nessas aulas? Pelo amor de Deus, para de estudar autores por palavra-chave. Situe os autores dentro das contribuições, das ideias desses autores. Porque aí fica mais fácil de ela falar, da questão falar uma coisa, você sabe que é outra. O Dewey traz a necessidade da gente desenvolver na escola não aspectos puramente teóricos, mas aspectos práticos. A escola ela não pode ser descolada da vida, ela tem que ser a própria vida. Então, essa é a visão do Dewey. Ele vai trazer muito do que a gente vai chamar de escola experimental, de uma educação progressiva, de um conhecimento muito bom, Selma, que se dá pela experiência, ou seja, pelo contato prático do estudante com aquilo que ele precisa aprender. E um ponto importante é que, seja Pestalozzi, Kant, Erba, Freud, até mesmo Durkheim, a centralidade, embora a criança seja colocada ali para Pestalozzi, Freud, mas o professor ele é um papel muito, talvez até mais importante desse contexto educativo. Algo que a escola nova vai reivindicar. A escola nova vai se contrapor a tudo que veio antes, ser entendido como tradicional, invertendo tudo, inclusive a relação professor-aluno. Deixa de ser o centro do professor e passa a ser o centro do estudante. Então, essa educação progressiva traz a necessidade da gente desenvolver a criança progressivamente, inclusive naquilo que eu coloquei para vocês do desenvolvimento da autonomia. A criança fazer as coisas mais sozinha, não necessariamente pela influência do adulto. O adulto vai organizar espaços, o adulto vai provocar, enfim, tudo aquilo que aparece em tendências, o professor é um facilitador, o professor é especialista em relações humanas. Por quê? Porque entende que a criança vai conseguir aprender sozinha e que ela precisa ser educada para uma sociedade verdadeiramente democrática, fora daquele princípio autoritário da visão tradicional de ensino e da relação professor-aluno, tá? Então, aqui, ó, um ponto que eu sempre falo lá nas tendências, para vocês já se situarem. Visão tradicional, quem é o centro? O professor. Quem fica como secundário? O aluno, que precisa ser obediente. Escola nova vai inverter. Quem é o centro? O aluno. E o professor, ele vai perder muito da sua centralidade. Na visão tradicional, o que é mais importante? Teoria ou prática? Teoria. Na visão da escola nova, o que é mais importante? Prática. Então, essas visões pedagógicas, essas tendências, elas vão expressando essas diferentes visões sobre quem é professor, quem é aluno e o que é a prática pedagógica, que é o que vocês vão ver naqueles aspectos, por exemplo, das classificações das tendências na prática escolar, tá bom? Ponto. Ai, finalmente, cheguei aqui.
Então, ó, gente, resumindo o que eu fiz até agora, tá? A primeira parte da aula que eu trouxe aqui para vocês foi o que é educação? Então, como isso a gente vai entender esses processos da natureza da educação, o que é a sala de aula, os nossos desafios. O segundo ponto é quais são as fundamentações de teorias que a gente vai entendendo como teorias pedagógicas modernas, ou seja, a partir dessas diferentes influências da Revolução Industrial, da formação dos Estados Nacionais, do movimento iluminista, da Reforma Protestante, da Revolução Francesa, e vão trazendo para a gente teorias pedagógicas para expandir a educação para mais pessoas. Aí nós temos autores que trazem isso para nós. Pestalozzi, Kant, Erba, Freud, Durkheim, tem outros, professor, outros milhares. Porém, esses aqui, para essa aula, são importantes para vocês, para a gente entender que eles são a base para a gente entender o que seriam teorias pedagógicas modernas. Pelo menos no sentido não crítico, no sentido liberal da palavra, tá? Agora, eu vou avançar um pouquinho. Como? Agora eu vou fazer uma ponte para a gente finalizar essa parte teórica aqui e eu mostrar para vocês isso dentro dos exercícios com as tendências pedagógicas e quais são as tendências que vão aparecendo nos dias de hoje, que vocês vão ver muito nas escolas, no contexto da prática educativa. Combinado? Então eu vou parar essa parte aqui para a gente fazer uma pausa no vídeo, para eu conseguir fazer a segunda parte aqui para vocês e ver se tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o que eu vim até agora, se vocês estão acompanhando, tá bom?